Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavta Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindos à beleza do Gita. Nós vamos dar uma repassada no verso 39. Aquele que tem fé e é devotado e cujos órgãos são controlados alcança o autoconhecimento. Tendo alcançado o autoconhecimento, ele encontra a paz suprema, né? Então, essa paz suprema precisa ser compreendida, né, não a nível esotérico, místico, transcendental, né? É uma paz natural, né? Uma paz natural de uma mente bem resolvida, através não do controle da experiência, mas através de um determinado conhecimento que pacifica a mente, tá? Então, o Vedanta não tem nada de místico, esotérico, transcendental, é um conhecimento puro e simples a respeito da real identidade e natureza do Jiva-Atma que pacifica a mente. Pacificamente, na medida que o indivíduo se dá conta que aquilo que ele é jamais pode ser afetado pelas circunstâncias da experiência humana, as circunstâncias do campo das experiências, and so on, né? Então, o indivíduo que, através da fé, a fé nas escrituras, a fé no guru, a fé nesse processo, o processo de jnana, que somente a compreensão, somente o conhecimento é o remédio, né? Ele leva não somente a Shraddha, né, o desenvolvimento de uma confiança, uma fé no professor e nas escrituras, que é raro, né? Como também é uma força de vontade, né, uma determinação para controlar a sua ignorância, que são os órgãos dos sentidos, as vasanas, as tendências de repetir o passado, né? Então, esse indivíduo, ele é um devoto. Devoto de quê? Devoto da verdade, da realidade. Ele quer se libertar do samsara, quer se libertar do sofrimento psicológico humano, né? Então, ele acredita que o Vedanta, as escrituras, sejam um meio válido para alcançar esse objetivo, e ele, tendo fé, ele permanece no processo, né, de modo realmente devoto, né, devotado, dedicado, e ele vai desenvolver a força para combater esta ignorância, né? Os órgãos dos sentidos, os órgãos das ações, o controle dos pensamentos, né? Que não corroboram com a minha elevação, e aí, gradualmente, inevitavelmente, o indivíduo chega na conclusão deste processo, que é o autoconhecimento. Aí, como se fosse o fim, tudo isso, ele diz, não, tendo alcançado o autoconhecimento, ele logo, logo alcançará a paz, que é uma indicação que o autoconhecimento, de um certo modo, representa o início, né? O início da libertação. Por isso que a gente, né, tem uma pequena distinção na Vedanta, né, no Vedanta, que é autoconhecimento e moksha. Moksha é libertação. Libertação de quê? Do sofrimento psicológico humano. A mente precisa estar muito bem resolvida, as vasanas ignorantes precisam estar, né, extensivamente neutralizadas, ou queimadas, ou dissolvidas, de modo que a mente gradualmente vá desenvolvendo esta paz suprema, né, que é uma satisfação e uma paz, um sentimento de segurança, de que eu não sou corpo-mente, portanto, não existe nada, não há nada que eu deva temer. Eu sou o mais sutil do sutil, eu sou o princípio imortal, eu sou a consciência e existência, né? E a minha natureza é purna.
é não dualidade, é um sem o segundo, né? Então, este é o processo vedântico que foi bem descrito aqui neste verso 39, que é o Lord Krishna apresentando os benefícios do Yana, né? O Yanampala, como nós vimos, né? Os resultados deste processo de autoinvestigação e autoconhecimento. Então, e aí o Swami fala aqui, né, em determinada passagem, que o processo, como nós sabemos, é Shravana, Manana e Nididhyasana. E o Swami exalta o Manana, né? Existem outras passagens que podemos dizer que o Shravana é o que liberta, né? Quando você ouve, ou te liberta ou não te liberta, né? O Manana, por sua vez, é a fase, é o estágio de resolver as dúvidas, as questões, as desconfianças, né? A expor tudo isso, né? A falta de Shraddha, né? Etc, etc. Então, o Swami aqui, ele coloca o Manana como uma coisa indispensável, no qual as dúvidas legítimas, essa palavra legítimas é importante. Não dúvidas meramente argumentativas, porque tem pessoas que têm mentes que gostam de debater, argumentar e encontrar defeito, né, nas escrituras, no professor, aquilo que seja, né? Tem pessoas que têm essa atitude com todos os aspectos da sua experiência humana, né? Então, as dúvidas legítimas, né, honestas, né, a respeito dos ensinamentos, né, elas precisam ser levantadas até que elas sejam resolvidas. Portanto, uma sinceridade, uma honestidade intelectual é muito indispensável, necessária para que tudo isso ocorra. O compromisso é indiscutível, né? A pessoa dedicada a este processo, somente a pessoa muito dedicada chega ao fim desse processo, que é o autoconhecimento. Então, muito trabalho de casa, né? Então, aquilo, a Vedanta, olha, eu tenho de vez em quando a mania de chamar a Betânia de Vedanta. Muito trabalho de casa, está dizendo aqui o Swami, né? Trabalho de casa é indispensável. Por quê? Porque se você não repassa, não estabelece claramente, firmemente esses ensinamentos na sua mente, né, eles são esquecidos, eles servem para pacificar a mente durante o Shravana, durante as classes, aí depois ele se apaga, né, como se fosse uma nuvem passageira, porque o compromisso, o trabalho de casa, né, o dever de casa. E para fazer o dever de casa, está dizendo aqui, a qualidade, o tempo de qualidade, quality time, né? Ah, ok, eu tenho meia hora para o Vedanta hoje, ok. Né? Então, eu faço sempre essa piadinha, brincando, né? Eu falo, a gente não tem tanto tempo, né? Eu mesmo, às vezes, estou ouvindo os materiais, quando o speaker, né, o orator fala devagar, eu boto 1,25, alguma coisa assim, ou quando é uma mensagem que eu não tenho muito interesse, eu ponho 1,5, alguém quer me dizer uma coisa, você, né, diz logo, né, me manda essas coisas de 5 minutos, 7 minutos, porque ninguém tem muito mais tempo, né, seja objetivo na sua comunicação. Mas quando a gente chega no Vedanta, a gente tem que deixar isso no 1.0 e criar um ambiente de quality time, né? Porque passar pelos ensinamentos, bum, 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 batido assim, fazendo outras coisas, lavando a louça, a mente fica dividida. Essa é a diferença de assistir às aulas diretamente, né, online, é superior a assistir sozinho depois, porque sozinho você acaba fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né? E depois assistir a aula na presença do professor cria um campo energético, cria o que está falando aqui? Uma quality time e um ambiente qualitativamente diferente, entendeu? Um espaço satívico no qual, né, essa vibração é presente e a assimilação, né, o Shravana e a assimilação é muito mais facilmente obtido, né? Então, é esse compromisso que deve seguir
o Shravana, né, que representa o Manana, né, este trabalho de reflexão, contemplação e a busca por dúvidas genuínas, sinceras. Ok. Uma pessoa comprometida, o benefício é inevitável. Então, o compromisso é a segunda coisa, né? Humana não apresentado, o compromisso. O terceiro é a capacidade, o terceiro é a disciplina, a capacidade. Isso ele está desdobrando o verso, né? O verso fala sobre isso, né? Controle dos órgãos dos sentidos, isso e aquilo, da mente, né? E aí depois a gente faz isso através do Shravana, Manana, e depois disso o indivíduo tem que, né, ficar de olho, disciplina, né, vigilância, controlando os órgãos dos sentidos, controlando as tendências, né, que não nos ajudam, disciplina sensorial, disciplina mental, disciplina a respeito do que eu falo e faço. E aqui o Swami fala, a capacidade de foco é necessária. Você vê, a gente precisa do desenvolvimento de determinadas qualificações, porque o Vedanta, ele envolve o quê? Ele envolve ouvir e contemplar. E você, para ouvir e contemplar, você precisa de uma mente muito bem focada, controlada. Então, o Vipassana aparece no Vedanta como uma outra ferramenta para trazer a mente para o one-pointedness, a capacidade de permanecer focada, seguindo a lógica, o fio da lógica, como apresentada pelas escrituras e pelo professor, sem pensar na morte do bezerro, como a gente diz, né? Sem pensar em nada mais. Então, tudo isso é parte do controle dos órgãos dos sentidos, os órgãos da ação e o controle da mente. E a mente você controla através de meditação profunda, a menos que naturalmente a mente vá desenvolvendo o foco simplesmente através do Shravana, 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 porque o Shravana purifica muito a mente também. Mas o Vedanta faz uma exceção para o Vipassana como uma ferramenta para produzir uma mente focalizada. Por quê? Porque uma aula de Vedanta, a gente aborda temas às vezes profundos, não confortáveis, né? Somente uma hora já exige tremenda capacidade de concentração, nas palavras do Swami Paramarthananda, né? Tremenda capacidade de concentração. Já outras passagens de outros textos védicos, não, você não precisa, mas quando você chega nos Upanishads, nossa, a mente tem que permanecer muito focada. Eu vejo, eu quando preparo essas aulas, eu dou uma lida rápida em tudo isso e vou marcando assim as partes que me tocam mais, né, em termos de profundidade e insights, né? Aí eu vou, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aí minha mente vai começando a ficar cansada, aí eu falo, tem que parar. Tem que parar, porque para você realmente entrar na profundidade do que está sendo colocado, a mente tem que estar fresca, focada, né? Requer muito foco, muita concentração. Portanto, se o indivíduo passa por todo este processo, desenvolvendo essas qualidades, o conhecimento, ele será alcançado. Este é o sistema maravilhoso do Gita, ou dos Upanishads. Você logo, logo alcançará os benefícios, os palams, os resultados, né, os frutos deste autoconhecimento que é a paz suprema, paz de espírito. E aqui o Swami diz, né, desmistificando a paz suprema, que é paz de espírito, que é mental peace, né? O resultado desse conhecimento é paz de espírito. O Swami colocou permanente, né? Eu prefiro utilizar a palavra estável, né? Mais estável, né? Porque nada é permanente em Mitya, e o estado do Jnana também é parte integrante de Mitya, né?
O conhecimento do Jnani é a respeito de sua natureza em Satya, mas os frutos ocorrem em Mitya, e esse estado mental, estado de espírito, a paz, né, ele é sujeito a variações, mas ela é mais estável, ela não sofre, né, não sofre como a mente do Jnani, né? Isso também é importante. Suponha que eu diga que você obtém esse conhecimento, você não terá renascimento. Suponha que eu diga, agora qual é a prova? Então me diga, se você diz que eu me liberto do samsara em ambos os níveis, né? A libertação do samsara precisa ser compreendida a dois níveis, um a nível macrocósmico, que a alma individual, ela se liberta do ciclo infinito, quase infinito, de nascimento, mortes e renascimentos, né? Isso a nível do macro. A nível da experiência humana, do microcosmo, o indivíduo ele se liberta daqueles pensamentos, né, autolimitantes que produzem sofrimento, né? Então, aqui o Swami está abordando o Jnana como moksha, libertação de renascimento. Se eu digo para você que você estará livre de renascimentos, eu não tenho nenhuma prova. Então, existe alguém que é um Jnani e alcançou moksha, que jamais renasceu? Suponha que eu diga, sim, existe, Sankaracharya é um Jnani, portanto, ele não renasceu. Então, como é que eu vou fazer para alguém acreditar nisso, né? Como eu sei, né? Então, tudo isso é irrelevante. Vamos ver o que o Swami conclui deste bate-papo aqui. Você também não pode pegar. Portanto, não damos um benefício póstumo. Krishna promete um benefício aqui e agora, né? Fechou. Então, o Vedanta, ele jamais, né, aborda essas questões, né, esotéricas, do que vai acontecer, qual vai ser a situação do Videhamukta, né, que é o Jnani sem associação com o corpo físico, né? Não, nós queremos o benefício aqui e agora, enquanto encarnados nesta carcaça que não para de envelhecer, né? E esse benefício aqui agora, ele é o quê? Ele é verificável. Vedanta não é uma filosofia que promete resultados que não são verificáveis, né? Então, o benefício, o Palam, que é uma mente pacificada, uma mente bem resolvida através desta compreensão, né, é algo que a gente verifica. A gente verifica este Palam. O Palam, mesmo quando ele é transitório, impermanente, né, o passageiro, né, a gente faz um pouco de Upasana, a gente faz um pouco de Shravana, e a gente experimenta, né, uma mente pacificada, à medida que nós estamos, né, claros e firmes na compreensão de que eu não sou o corpo-mente, né? E existe o benefício, né, duradouro, que é o benefício do conhecimento que foi além de um conhecimento passageiro, mas se torna uma convicção firme, sólida e jamais sujeita ao esquecimento, né? Então, a gente tem a possibilidade de verificar os resultados do Jnana, que é o Jnana-pala. Isso é a promessa do Gita. E não é uma paz de espírito derivada do ganho de um objeto de desejo, né? É uma paz que excede todo o entendimento, né? Tantas passagens de outros livros, de outras filosofias, uma paz que vai além da compreensão humana, né? Por quê? Porque você está em paz, você está feliz, você está satisfeito, e isso é absolutamente não conectado com as circunstâncias do campo. Você não precisa de punha para estar, né, punha material, punha mundano para estar experimentando uma paz de espírito, porque você está desfrutando de um outro tipo de punha, né, de que existe um palam, existe um resultado, existe um fruto, né? Este fruto, quando uma paz que excede o entendimento, uma paz que não é uma paz que depende da circunstância do campo. Quando a circunstância do campo é favorável, eu estou colhendo o que? Punha, né? Não é o punha, né? Nós estamos colhendo aqui um outro tipo de shanti que vem do autoconhecimento,
né? Então, é o Yana Palam, é o Yana Punya. Que tipo de Punya? Porque nós vimos na aula passada que o Yana ele transcende Punya e Papa, né? Se você quiser transcender Papa só, né, como nós vimos nos versos anteriores, você diz assim, ok, primeiro momento nós dissemos que o benefício você vai ficar livre do Papa. Agora a gente vai dizer para você, como nós vimos na última semana, que você vai se libertar do Punya também, tá? Então, se refere ao Punya circunstancial, o Punya kármico, you understand? Mas existe um outro Punya, que é o Yana Punya, que você tem uma mente pacificada, né, bem resolvida, independentemente da circunstância do campo. Você entende, Luciano? Isso para a gente saber que existe um Punya, o Yani, ele vai transcender o Punya Papa para obter um outro Punya, que é o punha derivado da compreensão de que nada realmente pode me impactar. Portanto, nós precisamos controlar os nossos velhos hábitos, né? O que são os velhos hábitos? Hábitos são vasanas, são tendências que ficaram tão arraigadas, né, que se tornaram vícios ou hábitos, né? Hábitos que não me ajudam, né? No capítulo 6, Krishna Guru irá apresentar o problema dessas vasanas que se tornaram hábitos, que se tornaram vícios, né? Que causando problemas habituais. Essas são as vasanas essas são as vasanas mais profundas, né? Que não serão removidas assim facilmente, né? São aquelas que requer que a gente faça mais trabalho. Suponha que você mudou de lugar um livro, isso é muito comum, né? E você tinha já um hábito de encontrar um livro, a sua chave num lugar, né? As pessoas que não são bem organizadas, elas deixam as coisas cada vez num lugar e depois é difícil porque você não desenvolve um hábito, um vício, né? Uma vasana de colocar as coisas no lugar, tá? Quando você tem já aquela vasana bem estabelecida, que é uma vasana importante do ponto de vista prático, você fica todo o tempo pensando, onde é que eu botei isso? Onde é que eu botei aquilo? Né? Então, se você houver... Mudei de oeste, eu mudei, não posso ser ignorante, mas no dia seguinte, quando eu for, eu irei para o antigo lugar. O problema não é ignorância, o problema é hábito. Então, o ponto aqui que o Swami está falando é que o hábito, né? O hábito, esses hábitos negativos, digamos assim, né? Que são o maior problema. Porque eu posso saber, não, isso não me faz bem, né? Mas eu tenho um vício por aquilo. Não me faz bem, mas eu tenho vício. Mas tudo bem, eu, eu sei o que é ignorância, eu sei o que é sabedoria, né? E agora eu sei que isso é ignorância. Mas isso não é suficiente, você tem que desenvolver a força capaz de neutralizar esta ignorância, porque se tornou um vício, um hábito, né? Então, o problema é o hábito, né, sendo colocado aqui pelo Swami. Nós temos que cuidar dos nossos hábitos negativos, né, para desfrutar desta paz interior, né? Professor, eu tenho uma pergunta quanto a isso. Sim. Eu tenho observado, né, uma Vassana minha aqui, bastante atuante, e para a mudança desse hábito, eu tenho, no momento que ela aparece como um pensamento aqui na minha mente, eu tenho feito duas coisas, né? Uma é recolher meus órgãos dos sentidos mesmo e me recolher da situação para que eu não fique em contato com aquilo e aquilo eu veja, eu escute e utilize meus rajas para projetar coisas a partir daquilo que eu ouvi, que eu escutei, enfim.
E outra coisa, eu tenho, quando essa Vassana, esse pensamento padrão aparece, eu tenho ido para um vídeo, vou assistir um outro vídeo ou vou ler, né? Se a Vassana não está tão forte, eu vou ler. Se a Vassana está mais forte, eu vou para um vídeo, porque parece que tem um impacto mais direto, assim, em mim. E eu queria saber o que mais que eu posso fazer de sadhana quando essa Vassana forte aparece e eu não quero alimentá-la, né? Como um pensamento que aparece sem eu ter controle do pensamento a todo momento. Então, a sua estratégia é uma estratégia correta. Quando você tem um inimigo muito forte, você o evita, né? Então, imagina que você esteja caminhando, né, no mato, no lugar, e diz assim, ó, mas cuidado com aquele morrinho ali, porque lá em cima, naquela colina, tem uma onça, né? Então, você não passa por lá, você evita, porque aquilo ali é um perigo, né? Então, uma vassana muito forte, a gente tem que manter uma certa distância de segurança e evitar chegar mais próximo, né? Então, esta é uma estratégia inicial, né? Inteligente, né? À medida que você vai se fortificando, né? Você pode chegar num ponto de estimulá-la para confrontá-la, porque aí você já tem a força de encarar a onça, entendeu? Você já tem a força de encarar aquela tendência, né? Aquele demôniozinho, né? Então, vai chegar um momento que você pode simplesmente dizer assim, ok, esta vassana eu tenho evitado, né? Eu volto para as escrituras que dizem que eu sou livre das minhas vassanas, que eu não sou a vassana, porque eu sou a consciência. Eu volto para o Karma Dharma Yoga e me agarro em Ishvara, pedindo a ele força, etc, etc. Mas agora eu quero encarar esta vassana frente a frente, né? Então, você pode simplesmente estimulá-la a vir à tona, né? Em sua contemplação, em sua meditação, no seu espaço, não interagindo com o objeto objeto desta vassana, né? Mas internamente você pode também fazer esse trabalho quando você se sentir mais forte, tá? Me vem mais uma coisa agora, assim, né, também, que uma das coisas que tem alimentado mais a minha Vassana são as projeções, são rajas mesmo, né? Então, quando eu encaro o fato como a verdade, que também é isso de enfrentar a Vassana com clareza e não fico imaginando coisas ou não vendo a realidade com clareza, eu alimento essa Vassana, né? Então, esse enfrentamento também tem a ver com olhar para o fato objetivamente, né? Isso que eu estou entendendo que você sugeriu agora. Sim, olhar para o... Porque você pode fazer todo esse trabalho interagindo com o problema ou pode fazer o trabalho simplesmente interagindo com o problema a nível interno, entendeu? Interno e externo. Então, se você tem uma situação dessa que perturba a sua mente de novo, você pode internamente, sozinho, longe do problema, longe do objeto da vassana, né? Você pode né, trazer à tona, né, este problema, entendeu? E ali com você com você mesmo, você vai ver o que é projeção, o que é realidade, sem ter que falar com alguém ou alguma coisa. Você vai vendo. Aí você pode ir no extremo, dizer, digamos que a minha projeção, o meu medo, né, seja fundado, né? Então, qual é a pior das hipóteses, né? Aí você vai fino em fundo fazendo essa análise, entendeu? E agora, suponhamos que tudo isso seja a projeção minha por causa do meu apego, da minha dependência, do meu desejo, entendeu? Então, você vai analisando tudo isso, mas com você mesmo, tá? Você com você mesmo, né? Quando você está interagindo, é mais fácil a gente ser preso, pego, né? Assim,
despreparado, e quando você vê, né, as projeções e as emoções já vão comprometer o seu intelecto no que tange essa análise. Mas se você se recolhe puramente para fazer essa análise, aí você começa a convocar essas sombras, né, essas coisas, e você, com o seu intelecto preparado para fazer aquela análise, né, e você vai ter um intelecto melhor, né, sem estar interagindo com a outra parte, né, pá, 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 e as emoções vêm, e aí o compromisso, o intelecto, né, ele é comprometido, né, ele fica mais fraco. Você entende, Betânia? Faz sentido? Completamente, Ok. professor. E assim, como motivação lidar com isso, é realmente a minha mente taxatívica para que eu continue os estudos. Eu não tenho outra motivação, né, para eu eliminar essa vássana. Hoje, para mim, essa vássana, ela precisa ser eliminada, dissolvida, vamos dizer assim, para que eu possa ter tranquilidade a todo momento que eu quiser sentar e pegar as escrituras e fazer a contemplação daquilo que eu sou. Porque o que eu tenho percebido é que essa vássana, o que me prejudica na minha real intenção hoje, é que esse rajas não me possibilita contemplar daí os ensinamentos. Então, é por isso que eu quero atuar nessa vássana, não tem mais outro motivo a não ser esse, sabe? Então, eu também, de um outro ponto, olho para isso dessa maneira. Então, no final das contas, a conclusão de tudo isso, né, isso são circunstâncias de vida que precisam vir à tona, são inevitáveis, a gente só pode transcender ou superar tudo isso, né, passando por isso, né? E quando a gente está passando por essas coisas, a gente experimenta muito rajos e tamas, a mente fica perturbada. O problema é que quando a gente quer encarar essas coisas lá no campo, a mente ela desenvolve perturbações que torna a nossa análise da situação mais difícil, porque a gente perde clareza, né? A gente perde sátiva, né? Então, a gente tem que encontrar um modo, né, de nos distanciarmos da situação e desenvolver sátiva, um intelecto mais satívico, e aí, em retrospectiva, reanalisar situações que aconteceram ou situações hipotéticas. Você vai desenvolvendo para fazer isso. Porque no momento que você está lá, você perde clareza, você perde sátiva. E aí, quando você vê, você vai se afastando das escrituras, do professor, e vai ficando mais perdida, né, nessas emoções mais perturbantes, nessas condições mentais menos claras, né? Portanto, nossas ações e respostas são governadas por dois fatores. Um é o nosso conhecimento e o nosso é a nossa vássana, né? Olha que bacana, né? Isso é muito alinhado com o que a Betânia está compartilhando, né? Nós temos uma coisa é o nosso conhecimento e uma coisa é a nossa ignorância, né? Eu tenho um conhecimento maravilhoso, mas eu tenho uma ignorância potentíssima também, né? Então, como é que esses dois vão conviver? Né? A minha compreensão, o meu conhecimento e a pressão dessa ignorância cósmica, né? Então, uma coisa é o meu conhecimento, outra coisa são as minhas vásanas que estão sempre combatendo o meu conhecimento. O conhecimento cuidará de uma parte do problema, mas temos que lidar com as vásanas, isso vai direto para a Betânia, mas temos que lidar com essas tendências, com esses hábitos, com essas crenças limitantes, né, que nos agarram, que nos amarram, que nos apegam ao samsara, né? Portanto, a mudança de hábito vai requerer um esforço deliberado muito grande, um esforço de combater essas ignorâncias que começam com um desejo, que o desejo depois se torna um hábito, depois um vício, né? E depois você, quando é viciado numa coisa, você é completamente dependente. Ninguém é feliz, né, na dependência. A dependência cria um sentimento de insegurança monstruoso, porque quando você depende de alguma coisa ou de alguém,
você o tempo todo experimenta uma mente temerosa de perder aquilo o qual você depende, né? Então, você precisa passar através de um esforço forte, deliberado, né, encarando essas vássanas, essas tendências, né, essas ignorâncias, né, porque eu quero viver o meu conhecimento, eu não quero que o meu conhecimento seja somente um conhecimento teórico, eu não quero que a minha vida e o meu conhecimento sejam contraditórias, né? O autoconhecimento frutifica quando o meu conhecimento está alinhado com a minha vida, o modo qual eu interajo com o campo, não é assim, Alexandre? Existem hábitos que são muito arraigados e eles causam perturbações emocionais, né? Dependências, inseguranças, sentimentos de superioridade, inferioridade. A minha autoimagem está lá embaixo, né? Aí eu vivo, né? Eu vivo com inveja, ciúme, raiva, todas aquelas condições que são a definição da doença do samsara. São todos entrincheirados na minha mente. Eu tenho que lidar com um de cada vez, cada problema eu tenho que neutralizar. Portanto, dependendo da minha sinceridade, do tempo que eu dedico para este trabalho, quality time, tempo de qualidade, bom tempo, dependendo da sinceridade, da dedicação, do tempo que eu devoto para isso, né? O benefício levará um tempo proporcional e o benefício será proporcional à purificação que eu obtenho através de todo este esforço deliberado, tá? O resultado é sempre proporcional ao nosso investimento, né? De novo, né? Tudo isso é parte da vida, da experiência humana. Nós devemos passar por determinadas experiências para que essas ignorâncias mais profundas, enrustidas, arraigadas, venham à tona para que a gente possa superar, transcender, se libertar delas, né? Então, não existe nada de errado, né, em nenhuma dessas situações, como esta que a Betânia está compartilhando, né? A gente precisa permanecer grato, né, quando nossas vasanas mais profundas, essas ignorâncias mais profundas, mais perturbadoras, vêm à superfície. Portanto, Krishna não quer se comprometer dizendo que você vai obter isso agora, imediatamente, semana que vem, mês que vem. Ele diz logo, logo você vai obter esta paz, né? Esta condição pacificada. Os hábitos, a mente, nosso comportamento, nossos hábitos, nossas respostas, elas mudam sim, né? Quem muda é o quê? É a mente do indivíduo, a mente, a atitude, o modo qual a mente se relaciona com o mundo é que recebe o benefício do autoconhecimento. Caso contrário, o autoconhecimento é meramente teórico, acadêmico, né? Então, essa transformação da personalidade psicológica humana, né? Os hábitos vão desaparecendo. Tem hábitos que são maravilhosos. Quem é que não quer uma Vassana Vedântica na sua vida, né? Quem é que não quer uma Aham Brahmasmi, né? Vassana até que se torne uma realidade, um fato, né? Mas não, a gente desenvolve Aham Brahmasmi, eu sou a consciência, eu sou a existência, tudo ocorre dentro de mim. Mas eu saio da aula e começa aquelas outras vassanas dizendo Aham Corpus Me, né? Aham Mentes Me, né? Então, a gente quer realmente desenvolver uma vassana porque nós somos organismos biológicos programados por nossas vassanas, né? A gente precisa desenvolver uma vassana vedântica, uma vassana libertadora. Mas como assim? Então, eu vou permanecer um programa? Não, você vai obter uma vassana, um programa que vai conduzir você à descoberta daquilo que você realmente é. Aham Brahmasmi,
deixa de ser uma vassana, uma sugestão, para se tornar uma realidade. Como eu sei que é a realidade? Porque é alinhada. Quando você assimila a Aham Brahmasmi, você vê que esta noção é alinhadíssima com a minha real natureza. E eu me dou conta imediatamente que esta é a noção correta. Esta é a noção em harmonia com a minha real natureza, como consciência, né? Então, essas vassanas, os hábitos, não são todos eles para jogar fora. Ter um hábito de botar a chave no mesmo lugar é bom para mim, né? Portanto, nós precisamos controlar essas vassanas, esses hábitos negativos, essas tendências, né? Elas precisam ser purificadas e novos hábitos precisam ser desenvolvidos. Não somente para o meu próprio benefício, mas para o benefício dos meus familiares, dos meus amigos. Caso contrário, as pessoas vão perguntar a você: pô, você está estudando Vedanta já há tanto tempo, o Gita, você não muda, hein, cara? Você nunca mudou. Não, é porque eu estou abordando o ensinamento de modo acadêmico, né? Estou mantendo compartimento, como é que se diz em português? Compartimentalizado, né? Compartimentado. Uma coisa é meu conhecimento, outra coisa é minha vida. Não misturem as coisas. Né? Não. Né? Portanto, não apenas você, mas os seus familiares e amigos, né? Junto com o professor. Portanto, Krishna, Lord Krishna, Krishna Guru diz: não fique preocupado quando, será breve, logo em breve, dependendo do quanto dedicado, de quanto o esforço, né? A proporção dos nossos esforços deliberados. Verso 40, perece o ignorante que não tem fé e tem uma mente duvidosa. Por outro lado, o ignorante, né? Então, nós partimos sempre, nós nascemos da ignorância, vivemos na ignorância e quase que invariavelmente morremos na ignorância, né? Então, sempre partindo da ignorância. O ignorante com fé nas escrituras, né? Ele toma uma certa direção em sua vida, né? Mas aquele ignorante que não tem fé, né? Que tem uma mente sempre duvidosa, que questiona tudo, né? Que procura defeito nas escrituras, porque não tem a compreensão das escrituras, não desenvolve a visão completa, né? Desses ensinamentos vedânticos, né? Esse indivíduo perece. Ele perece significa que ele não progrede, né? Para aquele que tem uma mente duvidosa, não existe este mundo nem o outro, não existe felicidade nem neste mundo nem no outro, né? Por quê? Porque ele rejeitou as escrituras que foram reveladas pelo Criador. Não, 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 tem alguma coisa errada. Não, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo. Tudo bem. Você não concorda com as escrituras e não é interessado a verificar se que talvez a sua compreensão seja limitada, não as escrituras, para de estudar as escrituras, né? Aqui, Krishna quer lidar com os traços negativos do indivíduo. Nos versos anteriores, ele estava falando sobre os traços positivos daquele que desenvolveu fé, confiança nas escrituras, né? E aqui ele está lidando com aqueles que realmente não têm nenhuma esperança. Agora ele fala sobre certos traços negativos com os quais temos que lidar, e ele fala de 3 traços negativos e quer dizer qual é o pior desses 3, tá? Então, essa é uma passagem interessante também, desse capítulo 4. O número 1 é a ignorância a respeito de qualquer coisa. A gente sabe, eu sou ignorância de tantas coisas, né? Em relação ao conhecimento objetivo, conhecimento do mundo, né? Então, eu preciso obter informação, conhecimento, né? E eu tenho que verificar as minhas fontes de informações para saber se esse conhecimento é um conhecimento bom ou é um conhecimento falso, né?
devo ser informado se quero viver uma vida frutífera, digamos assim. Mesmo se você quiser ir à estação rodoviária, ferroviária, é melhor ler o jornal e descobrir quais estradas estão bloqueadas, onde é que tem trânsito, tem tráfego, congestionamento, né? Se tem desvio, né? Então, no mundo de hoje, informatizado, a gente tem a possibilidade de olhar nos mapas, né? No Waze ou Google Maps. Isso eu já fazia 10, 15 anos nos Estados Unidos. Tu, tem que ir para o aeroporto, vai no Google Maps, essa passagem, esse caminho aqui é o melhor, né? Aí, depois de um tempo, a tecnologia foi aumentando, a gente nem precisava de ver, você já entra no seu carro, liga o Waze, e ele vai conduzindo você onde não tem congestionamento, não tem nada, né? Então, a gente não precisa nem mais ser inteligência. A inteligência artificial vai cuidar de tudo para a gente, não é, Luciano? Esse é um grande problema, né? Um grande problema, porque nos dias de hoje as pessoas nem sabem fazer umas contas, né? Que Sabe-se lá onde isso vai parar, né, amigo? Daqui a é, pouco as pessoas vão virar literalmente robôs, comandados por essa inteligência, né? então, porque a inteligência é para ser desenvolvida através dos nossos esforços, nossos méritos. Mas se você diz assim, eu não preciso mais de me esforçar para desenvolver conhecimentos, porque basta fazer, né, um download aqui, um download ali, pá, pá. E isso parece uma coisa distante, mas não, esse é um outro exemplo. Eu, 20 anos atrás, nos Estados Unidos, né, eu fui para lá, mais de 20, 25, para iniciar uma empresa. E naquele tempo não tinha o Waze, não tinha esses sistemas, né? Eu esqueci o nome, esqueci. É o Waze. Não, o Waze, quando você compra um carro, às vezes eles têm aquele sistema do. GPS. É, então, não tinha nada disso. Então, a gente tinha que desenvolver o mapa da cidade de Seattle para entregar os vinhos, entendeu? Comprava aqueles mapas, pá, 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 e a memória ativada o tempo todo, né? Sabendo, não, aqui, ali, pá, pá, como é que eu faço para ir dessa uma cidade grande, né? Então, isso tudo é desenvolvimento de inteligência, de memória e tudo isso. Isso tudo está atrofiando. Ninguém pensa, ninguém desenvolve, não tem mais desenvolvimento de memória, de inteligência, né, de inferências. Você deixa tudo. Então, a inteligência artificial, né, ela está tomando conta do intelecto humano. Já é uma realidade hoje, entendeu? Antes dos implantes que eles estão sugerindo virão no futuro próximo, né? Então, o SWAM está dando alguma coisa nesse sentido, né? Inteligência, o conhecimento é uma coisa importante, né? Então, o primeiro problema, né, é a ignorância a respeito das escrituras. Eu tenho uma mente duvidosa e crítica e que rejeita as escrituras, por quê? Porque eu não tenho o conhecimento ainda das escrituras e eu tenho uma certa tendência negativa que é devido a essa ignorância. Se eu tivesse informação, mesmo coisas simples, não posso fazer. De fato, algumas pessoas dizem que elas vêm para o Vedanta, não quero ler jornais é obrigatório. Blá, blá, blá. O ponto da questão aqui é que o conhecimento e a ignorância, né, são importantes, né? Então, nós precisamos estar bem informados a respeito, né, dos conhecimentos práticos mundanos para levar uma vida mundana saudável. Se a gente for completamente ignorante de tudo que ocorre no mundo, né, a gente não consegue. Então, este conhecimento, Iana, é importante até mesmo nesse nível, né? E a ignorância é o primeiro ponto negativo. Eu sou totalmente ignorante a respeito dos Vedas. Portanto, eu rejeito os Vedas, né? Então, que rejeição é essa? É uma rejeição puramente ignorante, né? A segunda coisa é a falta de Shraddha, né? É a falta de confiança nas escrituras. Se eu tivesse tido confiança, eu teria desenvolvido já um valor pelos ensinamentos revelados.
mas eu tenho total desconfiança, a desconfiança alimenta, nutre a minha ignorância, né? E essa minha ignorância, ela, simultaneamente, ela reforça a minha falta de confiança, a falta de fé nas escrituras, ashrada. Então, a falta de conhecimento é uma característica negativa. A falta de fé nas escrituras é o segundo traço negativo. Então, eu não sei nada a respeito das escrituras reveladas, e eu, por não saber nada, né, eu simplesmente não tenho confiança. Como é que eu vou ter confiança por algo que eu não tenho nenhuma ideia? O que seja. As pessoas, às vezes, desenvolvem opiniões a respeito de coisas que elas não têm a menor ideia, né? É muito comum isso. O terceiro traço negativo é muito comum, é a dúvida, que é diferente da falta de fé. Tem pessoas que expõem a mente, mas permanecem em cima do muro, dúvida, né? Não, o que eu faço, né? Vou pegar esse caminho, não vou pegar esse caminho, vale a pena, não vale a pena, quanto tempo vai levar, etc, etc. Então, a terceira é a dúvida. Aqui, Cristo, entre esses três, o duvidoso, né? O teste Santo Tomé, o duvidoso Tomé é a pessoa na pior condição possível. Ela enfrentará todos os problemas, porque o ignorante, ele pode obter conhecimento. O conhecimento vai cancelar a falta de confiança e fé para desenvolver confiança em fé. Mas a pessoa que já passou por tudo isso, né? Se expôs a sua mente para as escrituras e ainda assim permanece em cima do muro, né? Dizendo, não sei, amanhã eu vou decidir, né? Eu permaneço sempre duvidoso. Então, como assim? Suponha que a pessoa não seja informada, a pessoa não seja sábia, mas ela tem fé nas escrituras. Então, essa aqui é uma análise interessante, né? Ele se alonga muito, eu vou encurtar isso aqui, mas a gente vai ver isso daqui a pouco, depois dos nossos 10 minutos de intervalo, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Namaste.